quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta a minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus se aproximaram, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então, anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós, muitas das vezes, afastamos do coração de Jesus. Nós, muitas das vezes, nos distanciamos da vida que Jesus quer para nós. O destino, o único marco que Jesus coloca na nossa vida. A partir do momento em que nós nascemos, nós somos destinados a fazer alguma coisa pelo próprio Deus. Jesus nos envia para essa missão. É difícil muitas das vezes nós aceitarmos, porque é um destino às vezes complicado, às vezes é um destino que vai afastar você da sua família, mas é o destino que Deus traça para o seu caminho. O destino de Deus. Afastar de Deus, pensando que você vai se afastar do seu destino, é algo totalmente ao contrário. Porque por mais que você se afaste de Deus, o destino não se afastará de você. Jesus quer que nós amemos a Ele, vivemos para Ele, dediquemos a nossa vida para Ele. Porém, Ele quer também que nós sigamos o destino que Ele traçou. Não dá para nós vivermos longe de Jesus e vivermos o nosso destino. Porque o destino será aquele, mas não terá Jesus. Ter Jesus como base é como você construir uma casa e fundar o alicerce. Aí você faz o alicerce bonitinho, constrói a casa. Pode bater o vento que for, que a casa não vai decair. Agora, aquele que faz a vida, que leva a vida sem viver com Jesus, é como uma pessoa que um dia construiu a casa e esqueceu de construir o alicerce. O primeiro vento que bateu, a casa caiu. Primeiro vento que bateu, os paredes trepidou, a casa caiu. A consciência, a sabedoria que nós temos, não é nós que adquirimos com o tempo, mas é nós que adquirimos com o tempo através de Jesus. Jesus é o único ciente de todas as sabedorias do mundo. Ele que nos envia a sabedoria necessária para que nós sigamos o caminho. Porque Ele sabe as dificuldades que nós vamos enfrentar lá na frente, os desafios que nós vamos passar lá no meio do caminho. Ele sabe as dificuldades que nós passaremos no futuro. E porque Ele sabe, Ele manda a sabedoria ideal para que nós enfrentemos os desafios da nossa vida. Jesus sabe dos seus problemas. Jesus sabe das suas dificuldades. Nós temos o costume de falar, né? Às vezes quando alguma coisa está errado, nós temos o costume de falar: ah, mas se Jesus estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Que Jesus me abandonou. Que não sei o que. Jesus sabe mais do que nós das dificuldades que nós vamos enfrentar. E por que Ele não parou isso? Às vezes porque Ele queria que você aprendesse com isso. O que Jesus quer para a nossa vida? Jesus não quer que nós passemos tudo com uma facilidade, mas Ele quer que através dos nossos desafios nós aprendemos com Ele. Também não é para a gente ficar empacado no desafio, mas é para a gente passar o desafio ciente do que a gente conseguiu aprender daquele desafio.
o nosso Deus nos pede a todo momento para seguir a vida dele, para seguir a palavra dele, para não nos afastar dele. Padre Léo uma vez disse: quando você não aceita a Deus, você está imediatamente aceitando as obras do encardido. Todo aquele, eu já falei isso aqui, todo aquele que é nascido para o mundo se diz crer em alguma coisa. Crê em alguma coisa. Seja em Deus, seja no qualquer outro espírito. Até um ateu acredita. Um ateu acredita que Deus não existe. Todo mundo acredita em algo. Seja você acreditar em Deus, seja você acreditar no João da padaria. Todo mundo acredita em alguma coisa. É difícil nós se aproximarmos dessa crença. Porque nós acreditamos, às vezes, por um dom que o nosso pai deu, por um dom que a nossa avó deu, porque às vezes a nossa avó levava nós para a igreja, o nosso pai levava a gente para a igreja, acordava nós cedo e levava nós para a igreja, e aí o padre explicava. A memória afetiva da família. Você se lembra da sua família indo para a igreja. Mas você ia porque você queria ou você ia pressionado? Ah, eu ia pressionado. Tá bom, naquela época você era criança. Mas e agora? E é o ponto que vai definir se nós amamos de verdade Jesus. Se nós queremos se aproximar dele, é o agora. Você vai porque você quer ou porque você se sente obrigado a ir? Você vai porque você precisa ir, porque você se sente necessitado de Deus, ou você vai porque você é obrigado? Eu já falei aqui uma vez, pessoas até 14, 15 anos de idade são obrigados a ir na missa. O pai pode obrigar. Chega nos 15 anos, faz o que você quiser. Se você quiser ir, você vai. Se você não quiser ir, você não vai. Porque, gente, a partir dos 15 anos já não é mais criança. Já não é mais aquelas criancinhas pequenininhas que nós temos que pegar no braço e levar para a igreja. Cresceu, amadureceu. Se nós continuarmos neste pressionamento, o jovem vai se tornar adulto e futuramente ele não vai querer ir e não vai querer ir com a sua cara também. Porque meu pai me obrigava e meu pai me obrigou até aos 17 anos de idade, porque não sei o que, agora todo dia eu tenho que ir na missa. Brigas não é o que Jesus quer para a nossa vida. Veja o que Jesus diz nos evangelhos. Aquele que segue a minha palavra e põe em prática, estes são minha mãe e meus irmãos. Mas Jesus não faz distinção daquele que não segue. Jesus não faz distinção daquele que não fala a palavra dele. Veja um exemplo de Jesus com os doutores da lei. Ele tentava ao máximo ensiná-los. Pode catar em todos os evangelhos da Bíblia. Jesus não falava mal somente, mas ele ensinava os erros que eles cometiam. Porque ele queria ao máximo tentar convertê-los. Impossível foi convertê-los. Mas ele tentava. Até Judas ele tentou converter. O coração de Jesus é um coração tão bom que ele não quer perder. Então vamos pedir para Deus que no dia de hoje Jesus possa nos abrir mais os caminhos e a sabedoria para que nós nos reaproximemos dele. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.